Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Ali mais uma vez e hoje eu vou falar para vocês dos 10 fundos imobiliários base 10, tá? Que estão interessantes até o momento, ok? Bom, para começar, vamos pelo XPSF11. É um fundo aí que está sendo cotado a R$ 8,24, dividend yield de 11,10% nos 12 últimos meses. O seu PVP aí está 0,94. Possui liquidez diária de mais de 567 mil e uma valorização aí dos 12 últimos meses de 20,82%, tá? A cotação dele aí nos últimos 5 anos começou a ser cotado a 6,62 e hoje está em 8,24. É um fundo de fundos, né? Mandato renda indeterminado, possui uma taxa de administração de 1% ao ano, tá? Com um mínimo aí de 25 mensais, possui uma quantidade de cotistas de 47 mil, mais de 47 mil, valor patrimonial da cota R$ 8,75 e o último rendimento que ele pagou aí foi de 8 centavos. Na comparação com os índices nos 2 últimos anos aí, ele somente ultrapassou o IPCA e o CDI agora na fase de 7 de 23 e até o momento se encontra acima da inflação e da taxa Selic, CDI e IPCA. E aqui a gente tem os últimos pagamentos nos últimos 5 anos, né? Aí ele pagou em 2020 79 centavos por cota, 89 em 21, 89 em 22 e em 23 até o momento 72 centavos por cota. Já o Kizu também está custando aí 8,25, um dividend yield de 10,85%, com um PVP de 0,90, 10% mais barato, liquidez diária de 753 mil e uma valorização nos 12 meses de 7%. Nos últimos 5 anos a sua cotação variou de 8 e hoje no preço de 8,25. Tá? É um título de valor imobiliário, fundos de fundos, o famoso FOF, possui uma taxa de administração de 0,65% ao ano, mínimo de R$ 15 mil mensais. Possui um número de cotistas de mais de 123 mil, valor patrimonial da cota, preço justo 9,20 e o último rendimento aí de 8 centavos. A comparação do Kizu com os índices, né? Nos 2 últimos anos aí ele superou o IPCA e o CDI, tá? Nessa faixa aqui praticamente em 7 de 23 e até o momento, conforme o gráfico aqui do investidor 10, ele ficou abaixo agora na competência no mês 10 de 23. Pagou nos últimos 5 anos em 21 8 centavos por cota. Já em 22 pagou 93 centavos por cota e em 23 até o momento pagou 67 centavos por cota. MCHF11, a cotação de R$ 9,12, um dividend yield de 13,05 nos 12 últimos meses. O PVP está de 0,95, ou seja, descontado aí em 5%. Possui uma liquidez diária de 956 mil e uma valorização de 14%. Tá? Últimos 5 anos de cotação começou a 7,42 e hoje aí cotado a 9,12 centavos. Tá? É um título de valores imobiliários, famoso FOF de novo, fundos de fundos, prazo de duração indeterminado, possui aí uma administração, né, taxa de administração de 0,95, mais de 83 mil de cotistas, o seu valor patrimonial cotado a 9,56 e o último rendimento 9 centavos. Já a comparação com os índices, aqui nos 2 últimos anos, ele não conseguiu superar até
6 de 23, o IPCA, superando o IPCA, porém não superando a taxa do CDI, ou seja, a Selic. Ele nos 2 últimos anos aí de comparação, ele só conseguiu superar o IPCA. Os dividendos pagos aí nos últimos anos, ele pagou em 21, 52 centavos por cota, em 22, R$ 1,35 por cota e em 23 até o momento 97 centavos por cota. Game 11 cotado a R$ 9,16, dividend yield de 13,32% nos últimos 12 meses, com um PVP de 0,93, ou seja, 7% descontado, possui uma liquidez diária de 152 mil, liquidez baixa, valorização nos 2 últimos meses de 10,49%. A sua cotação começou lá em 3 de 22 a R$ 9,05 e estando hoje em R$ 9,16. É um mandato híbrido, fundo de papel, prazo indeterminado, possui uma taxa de administração de 1,10% ao ano. Acho essa taxa alta para um fundo de base 10 também. Número de cotistas possui mais de 23 mil. Valor patrimonial 9,90. Seu último rendimento de 10 centavos. Comparação do Game 11 com os índices, a gente pode observar aqui que nos 2 últimos anos aí, o Game 11 ele não conseguiu superar nem o CDI e nem o IPCA. Pagou aí nos últimos anos 11 centavos em 2021 por cota, em 22 pagou R$ 1,47 por cota e em 23 até o momento pagou R$ 1,00. Viu 11, cotação de 7,80, dividend yield aí de 11,08%, com um PVP de 0,86, aqui no caso 14% mais barato, possui liquidez diária de 387 mil, valorização nos 12 últimos meses de 7,14%, cotação nos últimos anos aí começou com 7,70, 7,62 e parando hoje, né, com a data da última cotação de 7,80. É um mandato renda, fundo de tijolo, prazo indeterminado, possui uma taxa de administração aí de 0,85 ao ano sobre o patrimônio líquido, seu valor patrimonial de R$ 9,06, último rendimento de 7 centavos. A sua comparação com os índices aí, o VIU ele superou o IPCA em 5 de 23, superou também o CDI em 6 de 23, mas até o momento deixou de ser, foi superado pelo CDI e está superando somente o IPCA. Pagou nos últimos anos aí em 21, 52 centavos por cota, em 22, 85 centavos por cota e em 23 até o momento 63 centavos por cota. O próximo é o CPTS 11, tá? Cotado aí a R$ 8,41 com um dividend yield de 10,44% nos 12 últimos meses. O seu PVP cotado aí a 0,94%, ou seja, com um desconto aí de 6% abaixo do seu valor patrimonial, liquidez diária de 11,10 e uma valorização nos 12 últimos meses de 1,57%. Vale lembrar que o CPTS teve desdobramento, né, do seu valor, que antigamente na base de R$ 80, teve o seu dobramento de 1/10, ou seja, foi em setembro esse desdobramento, passando aí o seu valor de cota de 80 para 8, tá? Por isso deve ser essa questão dessa diferença. No entanto, como o site já está atualizado, ele começou aí com 7,8, né? E hoje a 8,41. É um fundo de papel, tá? É prazo de duração determinado, tipo de gestão ativa. Possui uma taxa de administração acima de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido, com no mínimo aí 30 mil mensais. Possui um número de cotistas de mais de 230 mil. O valor patrimonial da cota dele aí é de R$ 8,99 e seu último rendimento aí foi de 5 centavos.
Na comparação com os índices, ele nos 2 últimos anos, não sei se isso é por conta do desdobramento, ele não superou nem o IPCA e nem o CDI. Em 2020, 84 centavos por cota. Em 2021, pagou R$ 1,23 por cota. Em 22, R$ 1,23 também. E em 23, até o momento, 77 centavos por cota. Aqui começa os fundos com os PVPs acima de 1. Esse é o Galg 11, cotado aí a R$ 9,25. Esse é o de tijolo, tipo logística, tá? O Galg 11 teve aí um dividend yield de 10,67% nos 12 últimos meses. Seu PVP está aí 1,01% mais caro do seu valor patrimonial. Sua liquidez diária acima de 1 milhão. A valorização nos 12 últimos meses de 6,81 centavos. A sua cotação começou a ser cotado a 8,51 e hoje está na casa dos 9,25. Tá? Mandado ITRO, fundo de tijolo, prazo indeterminado, taxa de administração de 0,95% a 1,01% sobre o PL, mínimo de R$ 40 mil. Possui mais de 71 mil cotistas. O seu valor patrimonial aí é de R$ 9,14 e seu último dividendo pago de 8 centavos. Esse é bom se verificar aqui, no caso a margem de retorno, ele está aí superando pela uma questão da rentabilidade, porém a rentabilidade real analisada pelo investidor 10 nos 2 últimos anos, ele teve aí uma desvalorização de 1,79%. Já a comparação dos índices nos últimos anos, o Galg ele também não conseguiu superar nem o CDI e nem o IPCA. Já os pagamentos nos 2 últimos anos de dividendo, em 2020 ele pagou 8 centavos por cota, já em 21, 96 centavos por cota, em 22, 89 centavos e em 23, até o momento aí, 0,72 centavos por cota. Aqui temos também o VGIR11, o Valora, né? A sua cotação 9,89 centavos. Valorização no dividend yield. Valorização não, na verdade teve um dividend yield de 14,96% nos 12 últimos meses. Seu PVP está 1,03%, ou seja, 3% mais caro que o seu valor patrimonial. Possui uma liquidez diária de mais de 4 milhões e a sua valorização nos 12 últimos meses, superando seu dividend yield de 17,18%. Começou a ser cotado lá em 10 de 18 em 5,96, hoje na casa dos 9,89. Tá? É um fundo de papel, prazo indeterminado, sua taxa de administração de 0,20% ao ano sobre patrimônio líquido, mínimo de R$ 20 mil. Possui mais de 219 mil cotistas, seu valor patrimonial de 9,63 e o último rendimento pago de 12 centavos. Seu retorno de investimento, tanto na rentabilidade quanto na rentabilidade real, supera todas as expectativas. Já que na comparação com os índices, ele superou CDI e IPCA. E os dividendos pagos aí nos últimos anos, em 2018 pagou 26 centavos por cota, em 2019 92 centavos, em 2020 61 centavos, em 2021 73 centavos, em 2022 1,46 por cota e em 23 até o momento R$ 1,22 por cota. Depois vamos para o VGHF11, tá? A cotação de 9,53, tá? Um dividend yield de 13,33% nos últimos 12 meses, com o PVP de 1,01%, ou seja, está 1% mais caro, liquidez diária acima de 2 milhões, valorização dos 12 últimos meses, 18,09%, superando o dividend yield. A sua cotação começou lá em março de 21 a 6,79 e hoje cotado a 9,53. É um fundo de papel, prazo indeterminado, tipo de gestão ativa, 0,90
ao ano de taxa de administração, tá? Sobre patrimônio líquido, com mínimo de R$ 10 mensais. Número de cotistas possui mais de 273 mil, valor patrimonial por cota de R$ 9,42 e o seu último rendimento de 10 centavos aí por cota. Também superou todas as expectativas da rentabilidade e da rentabilidade real, conforme comparado e analisado pelo investidor 10. Nos 2 últimos anos, também conseguiu superar o IPCA, teve uma queda aqui com relação ao CDI, a taxa Selic, mas recuperou em 5,23 e permanece superando os dois até o momento. Já a questão de pagamento de dividendos nos últimos anos, em 2021 ele pagou R$ 1,23 por cota, em 2022 pagou R$ 1,47 por cota, e em 2023, até o momento, pagou 99 centavos por cota. E por último, não menos importante, talvez o mais rentável de todos eles, na questão de base 10, o MXRF11. Sua cotação aí de R$ 10,98, os dividend yield de 12,11% nos 12 últimos meses, seu PVP 1,10, ou seja, ele está 10% mais caro. E esse PVP aqui, para mim, é o máximo, é o limite de até 10%. E vocês vão entender que, na minha visão, ele ainda vale a pena. Liquidez diária acima de 12 milhões. Uma valorização nos 12 últimos meses de 21,33, superando o dividend yield. A sua cotação nos últimos 5 anos aí começou a 5,35 lá em 10 de 2018 e hoje a 10,98. É um mandato hídrico, fundo de papel, prazo indeterminado, taxa de administração de 0,90% ao ano, no mínimo de R$ 60 mil mensais. Possui aí mais de 953 mil cotistas, quase chegando a 1 milhão. O valor patrimonial dele, o preço justo dele é R$10 e o último rendimento entregue de 11 centavos por cota. Pode verificar que, segundo o investidor 10 aqui, na rentabilidade ele superou todas as expectativas e na rentabilidade real também. A comparação com índices, né? O MXRF11 superou CDI, IPCA, o IBOV, o SMAL, o IFIX, o IDIV. Só não superou o IVVB11, que é o que replica a SP500, que é o índice americano. Mas tirando o IVVB11, ele está superando praticamente todos os índices aqui. Não é à toa que é o fundo de papel aí, a imobiliário de base 10 mais querido de todos os investidores. E por último, a entrega de dividendos aí nos últimos anos. Ele pagou lá em 2018 83 centavos por cota, em 2019 pagou R$ 1,02 por cota, em 2020 86 centavos por cota, em 2021 95 centavos por cota, em 2022 R$ 1,21 por cota e em 2023 até o momento R$ 1,05 por cota. Pois bem, galera, esses daqui foram os 10 fundos imobiliários base 10 que eu encontrei, que eu analisei, que eu queria trazer para vocês, porque a gente sabe que os fundos imobiliários eles estão aí ficando muito caros. Eu queria trazer para vocês porque talvez sejam os mais interessantes e os mais rentáveis, na minha opinião. Tá certo que tem aqueles fundos lá de base 100, mas esse a gente pode deixar para um próximo vídeo para a gente analisar qual que seria o mais vantajoso. Mas aí, na visão de vocês, na análise de vocês, qual seria o melhor a ser apresentado, a ser adquirido desses 10 que eu apresentei para vocês aí? Vocês conhecem algum outro fundo que eu não apresentei aqui e que também poderia estar nessa lista? Coloquem aí nos comentários, gente. E coloquem também o que vocês acham. Qual desses daqui que vocês possuem e qual desses que eu coloquei de base 10 aqui que vocês mais gostam, tá? Peço para vocês, por gentileza, que se puderem,
dá essa força pra gente aí, se inscrevendo no canal e curtindo, beleza? Conto com vocês, galera. Agradeço a vocês que ficaram comigo até aqui. Fiquem todos com Deus e nunca se esqueçam. Se puder, investe, beleza? Investe aí. Falou!